Olá, meu povo! Vamos brincar de maquiar hoje de novo? Hoje eu tô cheia de preguiça, acabei de acordar, não tô com vontade de fazer nada, tá um calor medonho, mas é carnaval e eu fiquei com vontade de contar pra vocês mais uma história de Didizinha. E como é carnaval, vamos contar uma historinha de carnaval, né? Eu acabei de tomar um banho, lavei meu rosto, passei meu filtro solar e agora eu vou passar uma base. A Drica Mateus pediu para eu usar essa base aqui, que é aquela Face and Body Foundation da MAC. Essa cor aqui é a N3. Quando eu vou passando isso, eu vou contando para vocês a historinha. Quando eu era pequenininha, a gente lá em casa não tinha muitas opções de lazer, não. Mas os tempos eram outros, a gente brincava na rua, a gente era... Como diz o outro, a gente era feliz e não sabia, né? Era muito bom esses tempos de carnaval, porque a gente tinha aqueles bloquinhos de rua, que hoje em dia estão tentando ressuscitar. Era uma beleza aquilo. Essa base, ela é bem fluida, eu acho gostosa, porque ela fica levinha. A luz hoje não tá muito boa, né? Tô fazendo sombra aqui nesse lado do rosto. Ela tem uma cobertura bem leve. Eu acho que dá pra fazer uma porção de camadas com ela, mas eu não vou fazer não, eu vou fazer só essa, porque tá muito quente, eu não quero ficar com o rosto muito pesado. Mas ela é gostosinha, suave no rosto, vamos deixar ela dar uma secadinha e vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente sempre brincava carnaval. Brincava assim, a gente ia pra rua, era só ir na rua, que tava sempre passando um bloquinho, era muito gostoso isso. Eu me lembro de um bloco que chamava Chavantes, eram uns índios enormes com cocares gigantescos na cabeça e a gente ia atrás brincando. E atrás era daqui até ali na esquina, a gente não ia muito longe atrás desses blocos, nós éramos pequenininhas, né? Mamãe sempre acompanhando a gente. E a gente sempre tinha uma fantasia. E a gente sempre tinha pouco dinheiro para essa fantasia. E o que acontecia? Mamãe comprava sempre um pedaço de chita e fazia uma havaiana, fazia um sarong, fazia alguma coisa sempre bem simples, mas bem bonitinha para a gente usar. Teve um ano que a gente ganhou de presente da minha mãe 7 pintinhos. Pintinho, sabe? O filhotinho da galinha, aquele bem pequenininho. Eram 7. E aí, acho que já tá bom pra continuar aqui na minha base. Agora eu vou usar esse corretivo de sobrancelha aqui da Contém 1 grama. Ele tem 2 cores, eu adoro ele. Eu vou usar um pouquinho de cada um. Aí nós ganhamos da minha mãe 7 pintinhos. Eu não sei, eu perguntei pra ela ontem quantos anos a gente tinha, pra contar a história direitinho pra vocês, mas ela não lembra direito qual era a idade certa. Eu sei que a gente era pequena, sei lá, uns 8, 9 anos talvez, alguma coisa perto disso. Então chegou em casa lá aqueles 7 pintinhos, eu não sei se ela comprou na feira, eu não sei se alguém deu de presente pra gente, eu não sei, não me lembro mais como é que funcionou isso. Mas os 7 mocinhos chegaram lá em casa lindos, fofinhos, como todo filhotinho, né? Muito lindo filhote, filhote de qualquer coisa é um encanto. E ficaram lá, eles moravam na cozinha lá de casa. Eu lembro direitinho deles lá na cozinha. Agora eu vou passar esse rímel incolor aqui só pra dar uma fixada na sobrancelha no lugar certinho. Eles moravam lá na cozinha, tinham uma caixa de papelão e eles moravam lá dentro daquela caixa de papelão e a gente levava eles para tomar sol, a gente levava eles para passear. Era uma beleza a vida daqueles pintinhos. Agora eu vou usar esse primer para sobrancelha da Urban Decay, que eu vou espalhar na pálpebra todinha.
Aí os pintinhos foram crescendo, foram crescendo. 6 deles cresceram até ficar assim, maiorzinhos. E umzinho não crescia, ele continuou pequenininho. Não crescia de jeito nenhum. Droga! Um dia, aquele pintinho que não crescia, amanheceu morto. Foi uma tristeza, gente, aquele pintinho morto. O que a gente fez? A gente fez um velório do pintinho. Isso mesmo, gente, velório. Tinha um terreno baldio lá perto da minha casa, a gente foi lá e fez um enterro do pintinho. Fizemos uma sepultura para ele, colocamos uma cruzinha em cima e botamos o pintinho lá. Foi dia de tristeza, a gente rezava na sepultura do pinto. Fazer o quê? Morreu. Todo mundo morre nessa vida, né? Foi a primeira vez que a gente teve que enterrar. Depois que o pintinho morreu, e os outros 6 foram crescendo. Até quando eles ficaram mais ou menos desse tamanho assim, com uns 10, 11 centímetros, começaram a nascer umas asinhas maiores neles, né? E quando essas asinhas maiores começam a nascer, são umas asinhas mais branquinhas, que eles são meio amarelinhos. Quando essas asinhas mais branquinhas começam a nascer, eles começam a querer voar. E a gente não sabia disso, a gente estava aprendendo ainda como é que cuidava daqueles pintinhos. Vamos ver, agora hoje eu vou usar esse conjuntinho de sombra aqui da Vult, que a Regina me deu de presente, que eu acho maravilhoso. E quando eles começam a voar assim, eles ficam muito ariscos. Infelizmente, a gente descobriu isso de um jeito muito ruim. A minha mãe tinha uns baldes grandes de alumínio que ela usava para botar roupa de molho. E eles ficavam no quintal. Ela tirava a roupa e às vezes a água ficava lá, né? O danado do pintinho, querendo voar para lá e para cá, ensaiando aqueles voozinhos assim, baixos ainda. Um dia, nós chegamos no quintal, 2 deles estavam assim, ó, gordões, inchados, afogados dentro do balde. A gente quase morreu quando viu aqueles 2 bichos afogados lá dentro. Mais uma vez fizemos o velório dos pintinhos, enterramos ao lado daquele outro que já estava enterrado lá. Ai, meu Deus, como foi triste aquilo. Vamos ver o que eu vou passar aqui. Vou passar um marronzinho aqui no côncavo. E aí a gente fez outro velório, outro enterro e ficamos mais uma vez rezando lá no cemitério dos pintinhos. Dessa vez a gente tinha 3 sepulturas de pinto para rezar. Gente, que coisa triste isso, rezar na sepultura dos pintinhos. E a gente rezava. E os pintinhos ficaram lá, enterrados no cemitério com as 3 cruzinhas. É de lascar isso, tristeza de criança, é uma coisa de doido, né? E os outros pintinhos continuaram crescendo, agora restavam apenas 4. Eu vou usar uma sombra hoje rosa. Rosa, só para variar. É um rosa bem clarinho. É um rosa meio lilás. E conforme os outros pintinhos foram crescendo, a gente pintou as asas branquinhas. Primeiro a gente cortou as asas branquinhas deles, para eles não quererem voar mais que nem os outros que acabaram morrendo afogados no balde. Pintamos cada um de uma cor com aquelas canetinhas hidrográficas. Acho que na época chamava hidrocor ou qualquer coisa parecida com isso. Nós pintamos, cortamos as asinhas e depois pintamos. Um era azul, outro era vermelho, outro era amarelo, outro era verde. Azul, vermelho, amarelo e verde, isso mesmo. Pintamos as asinhas deles e aí eles não podiam mais voar.
As tentativas deles todas eram frustradas porque eram aquelas asas que impulsionavam eles a voar mais alto, né? Agora eu vou pegar uma sombrinha bem clarinha e vou passar aqui debaixo da sobrancelha. Vocês vejam que eu tô passando as sombras, tudo meio sem tirar excesso, né? É assim mesmo que eu gosto de fazer quando eu passo sombra colorida. Porque depois nós vamos esfumar tudo. E aí eu tiro esse excesso todo. Vocês vão ver já já como é que eu faço. Vou passar um pouquinho do clarinho aqui. Só um pouquinho. Agora eu vou usar esse pincelzinho lápis. E esse lilazinho aqui, ó, mais escuro, não é um lilás, é um roxinho. E vou fazer esse cantinho aqui, ó. Nessa época existia aquele quarteto bem popular, que eram os Trapalhões. Na época era o Didi, que era o Renato Aragão, o Dedé Santana, o Ted Boy Marino, vocês se lembram? Aquele lourinho que era um lutador de telequete. E tinha também o Ivon Cury, que era um cantor. Eles eram muito populares e principalmente entre as crianças. A gente adorava assistir o programa deles. E o que a gente fez? Batizou cada pinto com o nome de um dos Trapalhões. O mais altão, que cantava mais, era o Ivon. O mais brigão era o Ted. E assim foi, né? Tinha um que adorava fazer um monte de estripulia. Esse era o Renato, era o Didi, né? E assim nós batizamos os 4 pintos. Eram os nossos Trapalhões. E a gente brincava com aqueles pintos como se eles fossem brinquedos. Era muito divertido, era muito bom, a gente tinha paixão por eles. Agora a gente pode usar esse mesmo escuro para dar uma reforçadinha aqui. Eu estou exagerando um pouco. Primeiro porque hoje é carnaval. E segundo porque eu ainda não tirei o meu excesso. Vocês viram que ficou retinho aqui? É porque depois eu sempre faço assim e acerto. Você pode fazer isso com o dedo, quando você passa esse primer, dá pra fazer isso, ou com um corretivo depois. E com o sujinho que sobrou no pincel, você pode passar aqui, ó, na parte de baixo. Gente, lembrando, eu não sou maquiadora, eu faço isso em mim desde que eu era adolescente. E aí, eles começaram a ficar tão grandes e tão barulhentos, e faziam tanta sujeira no quintal, que mamãe mandou fazer tipo um galinheiro para eles e eles ficavam morando lá dentro. E os nossos trapalhões eram muito trapalhões mesmos. Agora eu vou usar esse pincelzinho de esfumar e vou dar uma misturada em tudo, que tá muito marcado pro meu gosto. Eu não gosto de maquiagem muito marcada assim. Eu começo sempre a esfumar de cima, porque o pincel ainda tá limpinho e aqui em cima é a sombra mais clara. Então eu vou fazendo movimentos circulares e vou misturando as sombras, tirando as divisões, né, as marcas da sombra mais clara para outra média e depois da média para mais escura, e assim eu faço em todas elas. E vai ficando um degradê mais legal. E vou tirando todo esse excesso do qual eu não gosto. Agora que já tá tudo esfumadinho, eu vou usar esse lápis pretinho aqui, que é muito preto, dá toque de natureza. E vou fazer só o cantinho aqui do olho, ó. Só o cantinho bem na linha d'água, bem em cima da linha do cílio aqui. E não vou fazer tudo, vou fazer só até aqui no meio. Com aquele mesmo pincelzinho lápis eu vou dar uma esfumada. Agora o rímel colossal,
Vou passar aqui com o espelhinho. Aí chegou o carnaval e a gente não tinha fantasia. E o que a gente faz quando não tem fantasia? Quer dizer, o que a minha mãe faz quando as filhas dela não têm fantasia? Adivinha? Ela resolveu vestir a gente de índio. E adivinha de onde que ela resolveu tirar as penas para colocar na nossa fantasia de índio? Dos nossos pintinhos. Gente, isso é uma coisa muito maligna. Vocês não têm noção como isso é triste. Ela simplesmente matou o Ivan, o Ted, o Didi e o Dedé para fazer a nossa fantasia de carnaval. É lógico que nós não comemos, nem nós saímos fantasiada, pulamos tudo quanto é dia de carnaval com aquela fantasia de índio. Mas não comemos nenhum pedacinho daqueles 4 frangos. Agora eu vou usar esse blush que é um pouquinho forte pra mim. Vou fazer um mini contorninho aqui. E foi assim que num carnaval de 1900 e bolinha, os pintinhos que a gente criou desde bebê e que eram rapazezinhos se transformaram na nossa fantasia de carnaval. Triste, né? Mas eu acho que muito rapidamente a gente se esqueceu. O carnaval passou, muitos outros vieram. Isso aqui é um iluminadorzinho da Quem Disse Berenice. Agora eu vou passar um lapisinho de contorno. Ele é rosinha. E vou usar esse batom aqui da MAC, que é o Flat Out Fabulous. É um rosa que eu não costumo usar muito, que eu acho ele muito forte. Tem um cheiro bom. Mas hoje é carnaval. Tá valendo. Pronto. E aqui ficou a minha maquiagem pro carnaval, que não tem nada de muito carnavalesco, mas pra mim ela é uma maquiagem muito, né? E eu aproveitei para contar para vocês mais uma história de Didizinha, quando os meus pintinhos viraram a minha fantasia de carnaval. Gente, boa festa para vocês, cuidado com os excessos, aproveitem bastante e a gente se vê logo no próximo vídeo. Se você gostou, dá um joinha para mim, volta sempre aqui, eu adoro a sua visita. Obrigada por ter assistido, tá bom? Beijo gigante para todo mundo e até o próximo vídeo.